Pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à disciplina TCC. Esse é o nosso primeiro encontro online, né, que a gente vai realizar da disciplina. Serão 3 encontros online, certo? Esse é o nosso primeiro. E eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas, né, nessa aula, onde a gente vai dar início, né, aos trabalhos da realização do TCC. Sei que muita gente está ansioso, né, com relação de como vai ser, né, o que é que a gente vai fazer, né, durante essa disciplina ou durante as outras disciplinas também relacionadas a TCC. Mas, só para acalmar o coração de vocês, né, a gente vai fazer muito um passo a passo de cada coisinha do TCC e a gente vai construindo ao longo dessas 3 disciplinas. Então, assim, vamos dizer, o meu objetivo, né, dentro da disciplina de TCC é justamente facilitar para vocês, né, o máximo possível essa escrita do TCC. Então, vai ser muito mais passo a passo, né? Quem já entrou lá no AVA, quem já visitou, conseguiu visualizar que serão 3 tarefas, né? E essas tarefas, elas vão ser divididas em partes do TCC, né? Então, na primeira, por exemplo, a gente tem a parte do tema, né? O título, vocês vão colocar o título e vocês vão colocar a problemática, né? Então, têm uma semana, quase uma semana, né? Que já passou alguns dias, para poder colocar essa atividade lá, né? Então, não é tão difícil, né? O formulário, qual formulário, Filomena? Do link que enviaram do TCC. Você está dizendo daquele modelo, do template? Todas as atividades irão utilizar aquele template, certo? Então, vocês vão pegar o template, vão preencher com as informações básicas, né? De nome, do título, né? O ano que está lá em vermelho. Aí vocês vão colocar as partes que eu estou pedindo. Então, na primeira atividade, por exemplo, vocês vão colocar o título, né? Vão preencher uns cantos de título e na parte da problemática, certo? Mas aí eu vou explicar direitinho para vocês quando eu colocar aqui um slide, viu? Aldenora Andrade levantou a mão, quer falar alguma coisa? Oi, professora, boa tarde, colegas. Então, é sobre isso mesmo. Eu vi essa parte aí que a senhora colocou. Aí tem vários temas lá. Eu sei que pode ser como para a gente seguir, mais ou menos, né? Tem uma base, aqueles temas que a senhora colocou. Mas se Isso. quiser, pode escolher um também daqueles ou tem que ser modificado? Não pode ser igual àqueles lá que a senhora colocou. Vocês podem escolher algum tema relacionado àquele, é livre, né? Foram exemplos, né? Só para vocês terem noção do que vocês podem utilizar. Você pode utilizar algum deles, né, trazendo para a sua realidade, ou você pode ter outra opção. Certo. Aí, no caso, essa disciplina, que são em três, dividido em três, né? Que é TCC 1, 2 e 3. Aí o curso vai finalizar nelas, é isso? Isso, assim, o TCC, né? Agora, se alguém está com alguma disciplina pendente, aí tem que ficar para pagar a disciplina que está pendente. Mas se só faltar o TCC, então nessas 3 disciplinas finaliza. Entendi. Tá, eu vou me esforçar, porque eu estou fazendo um outro curso. O curso de letras é bem puxado. Aí eu estou na correria, mas eu pensei até em desistir. Eu digo, mas já está no TCC, né? Aí eu vou fazer. Pois é, já falta só mais uma etapa. Tá certo, aí eu conto com a ajuda da senhora, mas, assim, eu creio que vai dar certo, viu? Vai dar certo. Vou apresentar aqui, fiz um slide assim,
bem resumido do que vai ser a disciplina, as disciplinas, né, TCC 1, 2 e 3, né, e mais especificamente com a nossa disciplina. Oi, Luciana. Era bom falar que o TCC ele é um plano de formação, né? Porque tem alguns alunos pensando que pode ser uma revisão bibliográfica, um trabalho, e aí especificamente vai ser um plano de formação, né? Tem que ser um trabalho prático voltado para a área do ensino, é assim? Isso, para EPT. Aí é isso que eu vou falar no slide que eu vou colocar para vocês agora, certo? Eu acho que o que eu vou falar agora, né, sobre a disciplina, sobre as disciplinas de TCC 1, 2 e 3, eu acho que vai ser ponto-chave para vocês tirarem as dúvidas, né, sanarem todas as dúvidas de vocês. Eu acho que o que sobrar de dúvida vai ser pouquinha coisa, que eu vou tentar passar o máximo possível, né, bem explicadinho, né, o passo a passo de como vai ser, tá certo? Vou compartilhar aqui minha tela. A mamãe está assistindo a aula da professora. Estão vendo? Está aparecendo para vocês? No slide? Assim, professora. Né? Vamos lá. Bem, gente, olha, para finalizar, né, o curso de especialização, só um minutinho. Para finalizar a especialização de vocês, né, que é a especialização em docência profissional e tecnológica, nós precisamos, né, vocês precisam elaborar um TCC, né, que tem a disciplina TCC 1, 2 e 3, é um TCC, que na realidade vai ser um plano de formação, né? Então, esse plano de formação, ele tem um formato diferenciado, né? Então, nós temos partes que são diferentes do habitual. Alô? Tem algum áudio? Aldenora, seu áudio. Desliga. Ele tem algumas partes que são um pouco diferenciadas e que a gente vai trabalhar em cada disciplina, né? Então, por exemplo, o TCC1, a gente vai começar, né? Vamos dar início ao plano de elaboração, né, do plano de formação, né, do TCC, e ele vai ser desenvolvido a partir de um tema que vocês vão definir de acordo com a vivência de vocês, a afinidade, e eu acho que isso é muito particular de cada aluno. Então, quem tem facilidade ou que já trabalha com EAD, então eu vou desenvolver o meu plano de formação na área de EAD. Eu tenho mais facilidade na área de gestão, então vou desenvolver na área de gestão. Tenho mais facilidade na área de educação, né? Por exemplo, evasão, que é muito comum, né? Evasão, inclusão. Vou desenvolver com o que é mais próximo de mim, né? Que é mais fácil para eu conseguir desenvolver o trabalho, né? Então, a partir dessa definição, a gente vai começar a preencher as lacunas do plano de formação, né? Que é aquele modelo, aquele template que eu coloquei lá no AVA, né? É importante que vocês vejam lá, quem ainda não entrou, quem ainda não viu, que olhe e veja como que vai ser a estrutura do TCC, né? No TCC 2, vai ser voltado para a parte da revisão bibliográfica, né? Que aí a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, tem que tomar cuidado aí com as questões de plágio, cuidados com a escrita, as citações, as referências, né? E TCC 3, que é justamente a parte final, né? Que vai, vamos dizer, fechar as últimas partes do TCC, né? Sai corrigindo o que está errado, adequando, né? E essa parte do TCC 3, ela vai ser voltada para os orientadores, é quando vocês vão ser direcionados
para os orientadores, né? Então, não vai ser só comigo, né? O grupo de aproximadamente 10 alunos vai ficar para cada orientador, né? Então, um orientador, ele vai ter uma aproximação melhor com vocês, né? Maior, e aí eles vão realmente organizar o TCC de vocês para vocês defenderem, né? E finalizar esse ciclo. Então, os três, né? As três disciplinas, TCC 1, 2 e 3, elas vão compor o memorial em si, né? O plano de formação, né? Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar do memorial durante as disciplinas, né? As outras disciplinas, e que agora a gente vai enfatizar mais, né? Porque na terceira tarefa, né, dessa disciplina, vai ser justamente a elaboração do memorial, né? Então, mesmo que o memorial ele não esteja 100%, né, que não esteja tão completo, mas que a gente já comece a trabalhar ele nessa disciplina TCC1, né? Porque em algum momento vocês iam fazer isso, né? Então, a gente vai fazer, incluir, na realidade, essa tarefa agora, para vocês serem, vamos dizer, obrigados, né? Porque a gente só faz quando realmente é cobrado, né? E vocês começarem a realmente mexer no memorial, porque vocês vão precisar disso, né? Então, vai ter uma aula só falando do memorial para vocês, certo? A composição do trabalho vai ser basicamente, né? O título que vocês vão definir, né? Agora, até a próxima semana. A problemática, a justificativa, né, do trabalho de vocês, por que eu vou trabalhar isso, por que eu vou estudar isso, né? Os objetivos, que os objetivos, eles vão ser divididos em objetivo geral e objetivos específicos, o memorial, a revisão bibliográfica, que vai ser para TCC2, né? E as referências, né? Que a gente tem as regras de até elaboração de referências, mas essa parte de elaboração de referências eu vou enfatizar mais no TCC2. E esse conjunto, ele vai compor entre 20 e 30 páginas textuais. O que seria isso, né? Então, toda essa parte, né, realmente escrita, né, tem que ser entre 20 e 30 páginas, certo? Tem muita coisa, né? Memorial, você vai resgatar muitas memórias, né? Alguma situação que você está passando dentro do trabalho, né? Relacionado à EPT, tem que lembrar que o seu trabalho, né, não é só colocar o título sobre a educação, mas que ele venha relacionado à EPT, né? Então, a situação, né, uma situação ou a sua própria história de formação, né, vai compor esse memorial, ele vai estar presente aqui, né? E isso vai compor o seu trabalho, né, entre 20 e 30 páginas. Então, para definir o tema, né, eu não sei se eu acredito que a maioria já tenha visto a aula, né, já tenha dado uma olhada no material, né? Então, para a definição do tema, a gente tem vamos dizer, uma linha, né, a ser conduzida, né, que é o chamado de fio condutor, que vai ser a definição do ponto principal do seu trabalho, né, o que é que eu vou trabalhar. Então, quem já trabalha, já fez alguma outra coisa, alguns outros estudos, eu acho que vai ser mais fácil para definir esse tema, né? E quem não tem ideia ainda do que vai trabalhar, então tem que começar a refletir na sua formação, nas disciplinas que fez e começar a visualizar, né? Vislumbrar o que é que vai trabalhar, né? Porque a gente começa agora a trabalhar isso. Então, o tema, ele vai ser o elemento central da formação, né? E vai estar relacionado ao que você quer aprofundar,
né, em questões de estudo. O que é que você quer descobrir sobre esse tema, né? E o que se deseja investigar, né? Então, qual é o meu objetivo com esse tema? O que é que eu desejo investigar? Né? Então, a gente tem que pensar dessa forma, refletir sobre o nosso dia a dia, né? Sobre o curso, enfim, a experiência profissional, e tentar trazer para cá, para a elaboração do TCC, para a definição desse tema, que são diversos, né? Vai ser muito variado. Então, exemplos de temas, né, que vocês podem elaborar o título a partir desse tema. Então, nós temos evasão, né, cultura escolar, inclusão social, que é um tema bem atual, né, inclusão intelectual, num momento que nós temos tantas questões relacionadas a pessoas que tem TDAH, né, autismo, né? Então, é um tema também muito importante. Diversidades étnicas, né? Diversidades etárias, práticas escolares, de uma forma geral, avanços tecnológicos, que é uma parte muito boa, né, dentro da educação, e, ao mesmo tempo, isso dificulta também as nossas questões, né, para trabalhar, porque o celular está dentro das salas de aula, né? Então, para usar a tecnologia, ela é muito bem-vinda na educação para ser melhor usada, né? Mas muitas vezes atrapalha, né? A inclusão física, a questão do abandono, né, da escola, políticas educacionais, orientação sexual. Então, a gente tem aí temas que vocês podem desenvolver, né, utilizar, né, para desenvolver lá o título do trabalho de vocês, e vocês estudarem mais a fundo o seu tema, o seu título, né, seu objetivo. Então, a gente vai, né, vocês, na realidade, vocês vão construir caminhos, né? Então, a gente definiu o título, né, o tema que eu vou trabalhar, e aí eu vou começar a trilhar caminhos, né, até chegar à finalização do TCC. Então, para isso, vocês precisam fazer uma reflexão sobre a realidade, né? O que é, na realidade, o que está acontecendo em relação a esse tema, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. O que é mais importante para ser investigado, para ser estudado? Aí, por isso que existe a revisão bibliográfica. A gente precisa fundamentar a nossa pesquisa, né? Eu sei que a gente tem, ao longo do tempo, a gente vai formando opiniões, né? Conteúdos na nossa formação, né? No nosso conhecimento. Mas a gente precisa fazer a fundamentação desses conhecimentos, né? Olha, eu sei determinado assunto, mas eu me baseio, teoricamente, em tantos autores, né, que vão reforçar a minha ideia, né, o meu conhecimento. E, com isso, fazer ressignificação de práticas, né, que essa parte de ressignificação de práticas, elas vão estar muito presentes lá no memorial, né, que lá vocês vão ser muito livres na escrita, né? Inclusive, o formato da escrita do memorial, ela é diferente da escrita científica, né, que a gente vai utilizar na fundamentação teórica. Então, lá no memorial, vocês vão fazer uma narrativa, né? Então, vai ser na primeira pessoa, né? Então, vocês vão narrar a história de vocês, né, a experiência de vocês, né, durante a vida acadêmica, ou de uma determinada problemática que vocês estão passando no dia a dia, né? Ela vai ser mais pessoal. E, com isso, o objetivo desse modelo, né, de plano de formação, né, de TCC, né, eu posso falar plano de formação, TCC, né, vocês associem sendo um sinônimo, certo? O objetivo em si é justamente fazer uma modificação da problemática, do problema, né, em si.
Então, fazer essa relação dos conteúdos com a realidade que vocês vivem, né? Então, o memorial vai ser para isso, né? Vocês fazerem essa relação, né, com relação aos problemas, né? Modificando os problemas. Inclusive, vocês podem, lá no memorial, alguma situação, alguma realidade que vocês passam, vocês podem elencar soluções para aquele problema, certo? E a partir daí, nós podemos fazer vários questionamentos, né? Então, fazer essa relação, né, da realidade, da EPT, né, durante o processo de formação, né? Então, como foi a minha formação, né, dentro da EPT? Né? Pode ser de um outro curso, pode ser do próprio curso aqui, né, do docente EPT. Qual o aspecto que eu vou estudar? O que eu me disponho a estudar mais sobre isso? O que é que isso vai favorecer a minha formação, né? E dentre os temas que podem ser investigados, a gente tem uma infinidade de temas, e relacionado à docência, né? Nós temos aqui a evasão, né? O primeiro aqui, relacionado à evasão, né? Dentro do município, de uma escola, né? No Brasil, né? No estado. Então, vocês podem fazer eu acredito que talvez se você direcionar mais, por exemplo, para uma escola, eu acho que vai ficar mais fácil de trabalhar, né, do que, por exemplo, eu vou fazer uma evasão do estado todo, né? Quando o macro, ele acaba sendo mais difícil de estudar. Então, vamos direcionar mais os trabalhos, certo? Os desafios, né, dos avanços tecnológicos têm trazido para EPT, né? Então, como eu falei, as tecnologias, elas são extremamente bem-vindas dentro da educação, mas a gente sabe que, às vezes, acaba atrapalhando, né? Então, hoje nós temos a inteligência artificial, né? Que a gente não precisa escrever, a gente vai lá, dá um comando e já sai tudo, né? Então, mas ali não é você que está escrevendo, né? Tem a parte boa, né? Mas tem a parte ruim, porque você vai perder o hábito, né? A prática de escrita, que a gente só aprende escrevendo, né? A gente pegando pronto, a gente não vai conseguir aprender, né? Então, tem as partes boas e ruins, né? Quais as práticas pedagógicas que são mais aplicadas pelos colegas ou dentro da instituição que eu já trabalho, né? Isso também pode ser investigado, né, trabalhado. As ações efetivas, né, para garantir a permanência, o acesso, o êxito, né, dos estudantes, principalmente relacionados à inclusão social, que é um grande problema, né, porque é um problema que está fora da escola, que a escola não tem como controlar, né, mas que ela afeta o estudante, de uma forma geral, a se desenvolver e a permanecer no curso, né? Então, é um fator muito importante aí para esses problemas da evasão, né? Além das questões sociais, nós temos intelectual, principalmente relacionadas a TDAH, né? As questões de diminuição, né, do intelecto, questões físicas também que às vezes dificultam até na mobilidade dentro de uma escola, né, e as diversidades culturais, né, que a gente tem os problemas às vezes com relação a preconceito, né, preconceito, bullying, né, que isso também vai refletir no bem-estar do aluno dentro da escola. Propostas e ações educativas realizadas com estudantes com dificuldades cognitivas, psicológicas, né, ou sociais, né, que possam apropriar dos conhecimentos na EPT, né. Então, as questões psicológicas hoje em dia estão é um assunto também bem complicado, né, porque muitos
muitos alunos, né, estão desenvolvendo problemas psicológicos, né, precisando de atendimento e às vezes não tem, né, esse acesso. Então, pode também ser um tema a ser estudado dentro da EPT, né? A organização curricular, de uma forma geral, né, relacionando a sua atuação, né, na prática educativa, dentro de sala de aula, né? O que é que isso vai refletir no meu desenvolvimento em sala de aula? Questões de gestão, os impactos das políticas públicas, né, de financiamento da educação para a EPT, características regionais, né, para a oferta de um EPT de melhor qualidade, principalmente a questão de cursos que sejam mais eficientes dentro de uma região, né, que atendam à necessidade de uma região, os caminhos para valorização da EPT, tipos de cursos de qualificação, né, para os servidores, né, e quais os temas mais relevantes para eles, melhor formação e gerenciamento de recursos financeiros nas instituições de ensino, né. Esse tema é bem complicado, porque é difícil trabalhar com recursos que muitas vezes vêm cada vez mais diminuindo, né? Então, nós sofremos muito cortes. Então, esse gerenciamento é um pouco difícil, o gerenciamento dos recursos. As ações que podem ser efetivadas, né, para promover projetos que beneficiam a comunidade, né, principalmente projetos de extensão, né, que levam a escola para a comunidade ou a comunidade para dentro da escola, né, que a gente às vezes fica muito no nosso mundinho, né, desenvolvendo as nossas práticas, mas a gente precisa também mostrar para a sociedade o que a gente está fazendo, né, no nosso mundinho, né, dentro da escola. Quais as questões de infraestrutura, né, os desafios para a qualidade EPT. Então, muitas vezes a EPT sofre com problemas estruturais básicos, né, como, por exemplo, laboratórios mais equipados, né, até a estrutura básica para acolhimento dos alunos. Isso vai influenciar muito nas questões, de uma forma geral, da permanência dos alunos, né. Os tipos de conflito que apresentam aos servidores atuantes em instituições de ensino e como gerenciá-los, né? Então, isso também pode influenciar, né, nas questões da educação da EPT. Com relação à EAD, né? Vocês podem também desenvolver o trabalho de vocês voltados para a EAD. O tipo de investimento, né? Qual tipo de investimento é necessário para a oferta de um EAD de melhor qualidade, né, que atenda melhor o aluno, as expectativas deles. Qual a concepção hegemônica da EAD na instituição, né? Qual essa concepção ela vai afetar, né, o desenvolvimento, né, a oferta desse curso? Se tem formação suficiente para ofertar os cursos, ou seja, a capacitação dos professores, né, a formação deles atende essa oferta desse curso, né, pensando em ofertar de melhor qualidade. A formação necessária dos docentes, né, porque existe uma padronização, né, requisitos mínimos, na realidade, tanto de infraestrutura quanto de formação de professores, número de professores formados em determinada área, para poder conseguir ofertar os cursos. E quais os recursos tecnológicos necessários para ofertar esse curso, que ele tenha uma excelência, né? Que ele seja de qualidade. E definindo esse tema, né, vocês vão, nessa primeira tarefa, né, vocês vão também trabalhar a problematização, né? Então, o que seria a problematização? Pelo nome, a gente já subentende, né, que está relacionado a um problema. Então, eu tenho o meu título, eu vou trabalhar com tal coisa, e aí eu tenho que pensar qual é o problema relacionado a ele, né? Por que eu vou trabalhar isso no meu TCC? Então, a partir daí, eu vou criar, né, uma questão problema, né, que vai ser o ponto inicial da minha problematização. A partir dessa questão problema,
né, a partir deste problema principal, eu vou criar respostas, né, a partir de reflexão, as discussões, né, entre os pares, né, e a realização desse estudo. Então, nessa problematização, vocês vão fazer uma problemática do problema principal, né, do título, e aí vocês vão criar perguntas, realmente perguntas mesmo, viu, gente? Vocês criam perguntas relacionadas a esse tema. E essas perguntas vocês vão procurar responder ao longo do trabalho de vocês, certo? Eu vou interromper aqui o compartilhamento e aí eu vou ouvir vocês agora. Então, gente, eu tentei ser, assim, resumir o máximo possível, né, com relação, de uma forma geral, porque a gente sabe que o TCC, eu não vou chegar para vocês, você vai fazer isso, isso e isso, né, então, são ideias, são situações que vocês podem estudar, né, eu espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês, né, e se não, né, vamos lá, né, alguma dúvida, gente? Boa tarde, professora. Boa tarde. Aqui é a aluna Maria das Dores. Eu estou com algumas dúvidas em relação a esse template. Tem umas palavras aqui de vermelho. Essas palavras de vermelho é a que a gente vai alterar, no caso, não é isso? Isso. Por exemplo, tem uma parte lá que tem o orientador. Aí vocês não vão preencher, porque o nome do orientador, vocês vão receber só em TCC 3, quando vocês forem direcionados para os orientadores, tá certo? Mas a parte de título, a parte do ano, né, o nome de vocês vão colocando, vão preenchendo. Tudo que vocês preencherem vai ser menos uma coisa para fazer lá no final. Tá, ok. A parte de referências, que também está em vermelho, a gente vai ter que fazer agora, logo de início, colocar as referências que a gente vai usar? É importante colocar, porque assim, eu sempre recomendo, de uma forma geral, em todas as minhas orientações, tudo que a gente utilizar, que se baseia, né, na nossa escrita, a gente tem que referenciar, né? Então, vamos referenciar. Peguei um texto, por exemplo, vocês vão precisar agora para problemática, não, mas para justificativa, vocês vão precisar pesquisar, né? E aí, é bom vocês já colocarem na referência. Por quê? Porque você pega aquele texto, passou o tempo, depois você não vai saber mais onde está, você não sabe de onde você pegou aquela informação. Então, o ideal é que vocês já vão colocando. Pesquisou algum material, utilizou para elaborar, eu coloco lá na referência. Certo. Entendi. Entendi, professora. Obrigada, viu? Nada. Eu vi aqui uma professora, só mais uma pergunta. Tá, pode falar. A gente vai mandar, né, o tema e a problemática. A senhora vai nos dar um retorno sobre o que poderíamos melhorar nesse tema, na problemática? Os tutores, eles vão mais na frente? Dar um retorno para vocês. Ah, tá bom. Obrigada. Posso tirar a dúvida, professora? Senão não consigo. Não vai ter um atrás do outro, é isso? É porque eu estava com a mão levantada. Deixa eu só ver aqui a lista aqui das mãos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde que é, né? Não, aqui eu levantei. Acho que quem levantou, pelo menos na fila aqui, está a Fabiana, a primeira. Fabiane. Depois eu sou a qual? Só para não passar em cima dos meus colegas.
Eu estava um Ana tempão Heloísa capturando. depois, aí só aparece as 3 primeiras. Ué, eu tô com a mão levantada aqui. Não é, mas só aparece as 3 primeiras pessoas. Ó, Estranho. Fabiane, Ferreira, Ana Heloísa, Viviane. Aí eu acho que à medida que vão baixando, vai aparecer os demais. Então, Fabiane primeiro, Posso falar, professora? pode falar. Boa tarde. Eu sou do Polo Boa tarde. Afrânio. No caso, a gente vai fazer isso que a senhora trouxe, né? O título, a problematização. Aí a gente vai postar no AVA. E aí Isso. só depois a gente vai ter um retorno dos tutores, porque, por exemplo, se não tiver adequado, aí a gente não vai ter tempo de corrigir. Como vai funcionar? Isso que eu fiquei na dúvida. Não, vocês vão elaborar, né? Eles vão colocar a nota e dar um retorno para vocês. E aí, em alguns casos eu vou depender, né? Os tutores, eles vão, se eles tiverem alguma dificuldade, eles vão recorrer a mim e eu faço o retorno para vocês também, certo? Será em conjunto. E vocês podem corrigir, a partir desse retorno, vocês podem corrigir nas atividades seguintes, né? Mas aí a nota não vai alterar na primeira nota. E, no caso, o orientador só, né, em outro módulo, né? Que a gente vai ter. Isso, só mais na frente. A gente vai elaborando agora, né, por partes, e aí, quando chegar lá em TCC 3, que vai ser direcionado para os orientadores, vamos dizer que, assim, vai estar, pelo menos, estruturado, né? E aí, o orientador, ele vai moldar o TCC para ter a qualidade de ir para a banca, né? Vocês vão defender. Fazer No uma caso, vai apresentação. ser individual o TCC, né? Oi? Vai ser individual, né? Individual. É individual. Ana Heloísa. Boa tarde. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Veja se deu certo, Heloísa. Não dá para ouvir? Não. Não tá. E seu áudio tá ligado, mas não tá. Deve ser o fone. Melhor tirar o fone. Pronto, tá certo, Heloísa. Passando para a próxima, Viviane. Boa tarde, professora, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu tenho 2 dúvidas, na verdade 3, né? Primeiro, se esses slides vai estar lá no AVA depois disponibilizado, ou se já está, porque não tive tempo de olhar. Já está. Certo. A segunda é quanto à necessidade de uma experimentação, ou se isso é obrigatório ou não, para o trabalho. Não. Não. No caso, um estudo de campo? Isso. Não, você não precisa fazer um estudo de campo, mas você precisa fazer o memorial, que aí você vai relatar uma experiência sua, né? Ou da sua trajetória acadêmica, ou a trajetória, né, profissional, ou dentro do curso, né? Que inclusive eu vou aproveitar a sua pergunta e vou responder a Elivânia, que colocou aqui no chat. Quem não trabalha ou tem experiência na EPT, né, como vai ser o TCC, principalmente relacionado à questão do memorial. Então, quem não trabalha com a EPT, né, que está fazendo o curso, mas não trabalha, não tem relação, vai fazer em cima, o memorial em cima da sua trajetória dentro do curso, né, relacionado às disciplinas. Mas você precisa fazer esse relato. Esse memorial, ele vai ser escrito, né, é uma narrativa, você vai escrever em primeira pessoa, né, eu, né, a primeira pessoa.
No meu caso, eu não estou atualmente atuando, né, na EPT, mas eu fui, durante o ano de 2023, eu fui coordenadora de uma escola profissional. Mas esse memorial necessariamente tem que ser sobre o tema ao qual eu vou escolher escrever, ou eu posso escrever sobre a minha experiência durante esse 1 ano, sem necessariamente estar relacionado ao objeto da escrita? O ideal é que esteja relacionado ao tema que você vai desenvolver, né? Mas é válido você colocar a experiência com a EPT. O importante é que essa experiência, esse relato, né, esse memorial, ele seja voltado para a EPT. Tá, pode ser voltado para a EPT, mas não necessariamente está ligado ao tema, né? Certo. E a última dúvida era quanto ao tempo, né? Você falou em TCC 1, 2 e 3. Isso. E as disciplinas geralmente têm 4 semanas, 3 semanas. É esse mesmo tempo? Ou seja, contando assim, mais ou menos uns 3 meses para a gente finalizar? São diferentes. TCC 1 e 2, né, vai ser em 3 semanas, né? E TCC 3 serão aproximadamente 2 meses. É mais estendido. É mais estendido o tempo. Mas aí, somando o total, mais ou menos uns 3 meses, né? 3 meses Seriam e meio. 3 semanas, né? 3 meses e meio. Tá certo. Então, obrigada, professor. Nada. Aldenora Andrade. Professora, desculpa interromper. Os alunos não estão conseguindo assinar a frequência, está com acesso restrito. Eu acho que está com acesso restrito do IF. Só que eu não consegui, nas configurações... Oi, professora. Eu sou a Aldenora. Era justamente isso que a colega falou, é porque demorou aqui para mim entrar. Sobre a frequência, que eu também não consegui. E também o polo. O polo, a gente bota o polo que a gente está inserida no curso, não é isso? Por exemplo, se é Trindade, Afrânio, Petrolina, não é isso? Isso. Eu coloquei geral, né? Eu não coloquei a opção de polo. Mas aí, quando for no próximo, eu faço essa correção. No próximo... Professora, eu posso lhe dar uma ajuda? Manda o pessoal colocar o nome nas notas compartilhadas. Todo mundo coloca ali os nomes nas notas compartilhadas, para a senhora saber quem está aqui. Notas compartilhadas. Professora, e só mais uma... Aqui, notas compartilhadas, né? E todo mundo escreve seu nome ali, e aí fica ali para a senhora. Pelo menos a senhora vai ter noção de quem está aqui. E aí o pessoal não fica preocupado, né? Criando ansiedade, questão, e coloca ali. Janaíne, tira o acesso restrito do formulário. Acho que tu colocou lá para IF Sertão PE. Tu vai lá nas configurações do teu formulário e tu tira isso. Aí qualquer pessoa pode acessar. Mas aí é porque, Luciana, eu não estou conseguindo tirar. Encontrei. Não, salvamento. Onde tem acesso e-mail. Onde tem lá em configurações que tem o domínio e IF Sertão PE. Aí tu tira isso. Eu lembro que antigamente eu conseguia fazer essa alteração, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu dou uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu dou uma olhada aqui rapidinho. Desativado. Coleta de e-mail, edição de resposta, limitar a resposta. Tira o e-mail. Mabel, tu pega. Eu não consigo de jeito nenhum tirar. Gerenciar, peraí. Tem que acessar com e-mail institucional. Isso, quem entrar com e-mail institucional,
Dá certo. Professora, licença, para eu também não perder tempo, eu acho que o tutor também poderia pegar a lista dos alunos que tivesse presente. Colocaria lá. No grupo. Gente, tentem novamente, porque eu acho que eu consegui mudar. Eu coloquei que era qualquer pessoa com link. Tá, vou tentar lá, peraí. Aí, professora, só mais uma dúvida. Eu estava falando. Aí, em relação à nota, a gente fazendo a atividade, aí a senhora quem vai corrigir, não é? Nessa primeira etapa, não é para os tutores. Questão da nota. Professora, licença. É. Aonde o link foi disponibilizado? No chat. Eu não consigo ter acesso. Deixa eu copiar aqui o link para você. Vou colocar no chat novamente. Vou pegar o link. Agora deu certo, professor, o acesso. Deu certo, né? Ai, meu Deus, graças a Deus, acertei. Porque às vezes tem algumas atualizações e aí a gente não consegue. Vou copiar aqui o link. Consegui, professora. Depois a senhora fala qual é a minha localização da mãozinha. Eu quero fazer uma pergunta, por favor. Tá. Um minutinho. Estou tentando aqui copiar o link. Não consegui, não. Acessar o link, Janaíne. Também já foi colocado aqui no chat o link. Deixa eu só colocar aqui novamente. Mesmo quando colocado agora, não consegui, não. Eu consegui acessar, consegui preencher também. Eu coloquei de forma geral. Tá dando certo, hein? Tentem entrar novamente. Vamos lá. Quem está na vez agora não tem o nome da pessoa. Tá vindo. Eu acho que o nome não consegui, não. Conseguiu, não? Mas coloque lá nas notas compartilhadas, que eu vou me basear nos dois, tá certo? Eu não sei quem é a próxima pessoa, que não aparece o nome. Tá? Posso fazer agora? É 2024, terminar com 0266. Oi, professora, sou eu. Então faz aí, depois eu faço. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de... Eu estou tentando, desde o início, quando eu estava lendo e descobri que o TCC era em forma de relatório e tal, eu não entendi muito bem. Por mais que eu já tenha mestrado, passei por TCC várias vezes, eu tenho a ideia do projeto de pesquisa, né? Introdução, metodologia, fez a pesquisa, resultado, discussão e acabou. Então, eu já tenho esse negócio construído. Aí eu tive um pouco de dificuldade para entender a proposta do curso agora. Tipo, você está explicando para a gente definir a nossa temática. Isso. E só está me surgindo dúvidas. Esse trabalho que a gente vai conduzir vai ser em forma de revisão bibliográfica e não de um trabalho científico de pesquisa de campo? Não, não vai ser um trabalho de pesquisa de campo. Então vai ser uma revisão bibliográfica sobre um tema. Isso. Okay. E acrescido do memorial. Aí entra outro ponto, porque assim, desde quando eu comecei a ler, fazer o trabalho, as disciplinas, cada ponto a gente chega onde se pede que a gente escreva e anote ali aquele questionamento que foi feito para a gente montar esse tal desse memorial. Uhum. Aí na minha cabeça eu estou alimentando esse memorial como se ele, sei lá, como se ele fosse um resumo de tudo que eu estou estudando no curso, né? Como se fosse anotações do que eu estou estudando. Aí esse memorial, ele vai ser um resumo de tudo aquilo que eu estou vendo e estudando durante todo esse tempo, ou eu preciso pegar todas essas ideias que eu tenho construído para linkar ela com o tema que eu vou escolher? Você pode fazer do curso, né? Você já vem preenchendo, né? De cada disciplina foi falado dessa questão do memorial, né? Da elaboração do memorial. Você pode juntar e elaborar o seu memorial, né? Trazer lá para o item de memorial. Ou você pode fazer um
como se fosse um relato de experiência, né? Você relatar uma experiência que você está passando no seu dia a dia, né? Na questão profissional, na sua vida profissional, né? Envolvendo a EPT. Você pode fazer isso também. E tem uma outra alternativa de você fazer um resgate das memórias da sua formação até agora. Entendi. Então, Entendeu? o tópico do memorial é como se fosse um tópico a mais que vai ser acrescido dentro desse trabalho de revisão bibliográfica desse tema que a gente vai escolher. Isso. É isso? É isso. Ótimo. Agora eu entendi. Ao invés de num TCC comum, né? Então, a gente vai introdução, aí o objetivo, a gente faz a revisão bibliográfica, aí a gente vai para uma metodologia, a gente vai para resultado de discussão, conclusão, né? Uhum. E aí, nesse formato, ele é diferente. Ao invés de ter aquela parte de metodologia, resultados de discussão, você vai colocar uma experiência sua, seja no curso, seja na sua vida profissional ou na sua vida acadêmica. Entendi. Que isso aí a gente vai construir lá na aula 3. A gente vai começar agora. Sim. Na atividade 3. Então começa agora e vai ser construído durante todo esse tempo. É porque também para não... Em uma semana não tem como fazer, né? É um negócio que demora um pouco. Mas eu entendi, então tá bom. Então é um tópico extra que vai ter dentro de um TCC de revisão bibliográfica. Isso. Basicamente. Uhum. Ok, tá bom, obrigado. Professora, boa tarde, é Carla Maria. Vou ser breve, senão não faço pergunta. Professora, eu já entendi tudo, tá? Da questão do projeto, o memorial, só que eu só estou com a dificuldade onde eu vou inserir o tema que eu tive uma vivência, que é a Big Data orgânica, de letramento histórico e informacional, por meio de pesquisa genealógica, que eu vou usar a plataforma Search, que ela é gratuita, e ali eu fiz um trabalho que os alunos iam na biblioteca, é um projeto interdisciplinar, tá? Entre a história, geografia e outras mais, né? Com as parcerias que eu fazia dentro da biblioteca, e os alunos faziam pesquisa dos seus ancestrais, tanto em plataforma quanto na referência bibliográfica, né? Eu posso colocar o assunto dentro de tecnologias educacionais? Ou eu tenho que puxar alguma coisa? Porque eu estou tentando englobar, porque assim, eu estou tentando colocar ali naquela árvore de links que a senhora mostrou ali, né, de temas, né? Aí eu fiquei nessa parte. Eu já tenho tudo montado, já tenho tudo. Relacionado à EPT, está relacionado à educação profissional e tecnológica? Eles são alunos da EPT? Sim. Esse trabalho... Sim, esse trabalho eu fiz, eu sou bibliotecária, né? E agora estou mais na área de tecnologia. Esse trabalho que eu fiz tanto para a fundamental quanto para a universitária, dentro da biblioteca. E foi um resultado bem bacana. Sim, aí são alunos de curso técnico, é? Peguei alunos do ensino fundamental, tá? E também peguei alunos de nível superior. Entendi. No caso do fundamental... foi até melhor, porque aí foi um projeto interdisciplinar. Aí, são alunos de curso superior tecnólogo? Também, pegaram também esse projeto. Porque a biblioteca faz os seus projetos independentes, né? Meus projetos são independentes. Normalmente são parcerias com os professores. Então, normalmente, eles me procuravam para ter alguma ideia de projeto. Então, esse projeto eu criei, né? Não foi, eu tive que sair da instituição, que eu recebi uma proposta melhor, mas foi uma coisa bem interessante, porque isso aqui pode ser utilizado até dentro da própria sala de aula. Porque quem está trabalhando aqui? Coleta de dados. Aí, mas eu não sei se eu posso... Vou colocar a coleta de dados, lembrando que esse formato ele é diferenciado, né? Então, não vai ter, como eu falei, né, para o aluno anterior, não vai ter metodologia, não vai ter resultados, né? Então, o que você pode aproveitar é de colocar lá no memorial, como uma experiência que você teve. Mas aí eu não posso, então meu trabalho pode ser dentro desse daqui, não pode? Que aí já vou linkar dentro do memorial. Isso, dentro do memorial. Então, você pode colocar a experiência que você teve e o êxito, né, no final.
Uhum. Ah, então tá, beleza. Eu queria só saber isso. Porque eu vi ali os temas ali, eu falei, pô, tô totalmente fora da curva ali dos temas que ela tá falando. Eu já vou te perguntar logo, porque já pensou, já tô com tudo pronto. Aí eu coloco tudo ali, aí o professor fala, não tem nada a ver. Aí vai me matar, aí vou ter que começar do zero. Por isso que eu tava com pressa de perguntar, porque eu assim, deixa eu ver isso aqui, que senão vai dar ruim para mim. Só queria saber isso mesmo. Você pode aproveitar Obrigada. para o memorial. Ah, tá. Não para o trabalho em si, né? Não para o trabalho em si, mas você pode aproveitar para o memorial. Ah, então tá, beleza. Eu penso em outra coisa. Mas obrigada, tá? Era só isso. Tá, nada. Tem a Landra. A Luciana, tutora, está pedindo para entrar, professora. Ela caiu. Boa tarde, professora e todos os. Deixa eu colocar aqui. Vocês conseguem me ouvir? Eu estou ouvindo. Um minutinho, deixa eu aceitar aqui o pessoal. Pronto, pode falar, Landra. Boa tarde, professora e todos os meus colegas de curso. Eu tenho uma dúvida em relação à defesa. Eu sei que, né, é após toda a conclusão do trabalho, mas ela vai ser um formato parecido com esse aqui, a defesa, por um aplicativo, por algo que a gente faça assim, que é de forma online, né? Eu já sei, mas assim, né, nesse formato, mais ou menos? Sim, sim. Eu prefiro o Meet. Eu já usei tanto o Meet que, assim, já estou bem mais acostumada. Eu prefiro o Meet, né? E eu acho que a maioria também. Essa plataforma eu estou usando a primeira vez hoje, mas eu usei como convidada, né? Mas não como vamos dizer, protagonista. Compreendo. Eu acredito que seja pelo Meet. Sim. Em relação à construção do trabalho em si, em cada parte, seja no TCC 1, 2 e 3, a gente já vai incluindo o trabalho por partes em si. Agora a gente vai preencher o título, preencher as iniciais, e ele vai ficar sem o resto, e depois a gente vai acrescentando. É isso mesmo. Isso. E tem que ser voltado somente para a parte de ensino médio com técnico, ou pode ser voltado para a parte de graduação? Graduação tecnólogos, né? Tecnólogos. Pode usar sim. Professora, muito obrigada por esclarecer. Nada. Fabiane. Professora, no caso, a gente vai ter apenas essa disciplina do TCC1, a do 2 e o 3, ou vai ter outras disciplinas ainda no curso? Eu não sei dizer, né? Essa pergunta vai ser melhor respondida pela coordenadora, né? Eu estou entrando no curso, na realidade, agora, né? Então, eu estou desde março, né? Que eu fui convidada para ser professora da disciplina, né? E aí eu não sei muito bem a questão da grade, se tem outras disciplinas agora, né? Se no tem caso, só. a senhora falou, essa disciplina vão ser quantas semanas? TCC1. Isso. Inclusive, eu tenho que falar uma coisa com você, mas deixa você responder, Fabiana, você falar. Não, é isso, eu queria saber, essa disciplina do TCC1 serão quantas semanas? Que a gente 3. vai ter? 3 semanas. Isso, a gente já está na primeira, né? Aí a segunda semana, começando a próxima semana, e a terceira, né, na outra semana. Só que na outra semana, né, tem um feriado, né? A gente tem feriado da Semana Santa, tem o feriado na segunda-feira, dia 21, que é Tiradentes, e aí vai estender mais de uma semana o tempo para a atividade. Então, vai a data final é dia 28. Eu acho que começa dia 16, a semana, né? O prazo para envio da atividade vai até o dia 28. São bastante dias. Quase 15 dias. Que é justamente a parte do memorial. Né? Como demanda mais tempo, então, e tem um feriado, né? No meio, a gente estendeu por mais tempo.
Até o dia 28. Então, dia 28 finaliza a disciplina TCC. TCC 1. Calma, Mari. No caso, então, a gente vai fazer um relato, porque, por exemplo, eu já sou professora da IPT. Só que a IPT tem 3 modalidades, né? Na escola que eu atuo. Aquela articulada com o ensino médio, ProSup, aquele subsequente, e o ProEja. E aí eu vou falar da minha experiência que eu tenho lá na sala de aula. É isso? Isso. Você pode relatar uma experiência de sala de aula no memorial. Mãe. Aqui eu vou pedir para você. Gente, mais alguém quer falar? Alguma dúvida? Eu tenho que só falar uma coisa com vocês relacionado ao horário, né, dos nossos encontros. Eu vou colocar uma enquete lá no AVA para vocês colocarem a opinião de vocês, né? Então, tinha pensado, né, foi uma sugestão da coordenadora, né, de Elisa, né, de ser as aulas no sábado. Eu tinha colocado um horário à noite, e aí ela deu a sugestão para mudar para a tarde. Vocês têm disponibilidade na semana? Porque alguns relataram que ficaria melhor na semana. Aí eu queria a opinião de vocês, certo? Com relação a isso. Porque, por exemplo, eu posso na segunda-feira à noite, um bom dia para mim, na sexta à noite. Mas, de acordo com a enquete anterior que houve no grupo, não seria o sábado, não? Exatamente isso. Já fizeram uma enquete, pelo menos no meu grupo, né, do Polo, não sei se no dos colegas. E o sábado foi a preferência, né, sábado à tarde. O sábado foi a preferência. É porque eu não estou no grupo dos... Mas na enquete do grupo da gente foi se era sábado de tarde ou sábado de noite. Não se falou durante a semana, não. Na verdade, eu não sei qual o polo da colega, mas no polo de dormentes colocaram há um tempo já atrás sobre a preferência de ser sábado ou semana, e o sábado prevaleceu. Aí agora, recentemente, a Elisa colocou uma segunda enquete, se seria sábado à tarde ou à noite. Mas no polo dormente houve a questão da enquete de ser na semana ou aos sábados. E agora foi só para definir se seria à tarde ou à noite de sábado. A Frânia também ficou sábado à tarde. Na semana fica difícil para quem trabalha. Eu tenho esse pensamento também durante a semana, né? Agora, só que na semana do feriado, a gente pode manter no sábado à tarde, para a próxima semana. Mas na outra semana, que vai ter o feriado, aí não tem como fazer, né? No sábado. Aí a gente vai... Na próxima semana, a gente conversa como que vai ser na outra. Na semana do feriado. Aí vai ser... Eu estava pensando em fazer no meio da semana. Ou na segunda ou na terça-feira. Poderia ser interessante, mas aí também tem... Acho que todos trabalham assim, né, na segunda, mas já que vai ter que ser na semana, seria no dia 21 que a senhora está falando, no feriado 21, para a gente aproveitar na segunda? Não, é na semana... Olha, na semana do dia 14, 14 e 15, ou dia 14 ou dia 15. Na semana do dia 21, eu não vou ter encontro com vocês. Vocês vão estar elaborando o memorial. Aí, por que eu quero fazer logo, né? Logo no iniciozinho da semana que vai abrir, né?
porque como é um memorial, aí a gente vai focar só no memorial, eu vou fazer uma aula para vocês, vou sempre tentar explicar o máximo possível, vocês vão tirar as dúvidas e vocês vão ter o tempo para elaboração. Eu acho particularmente interessante ser tipo segunda de noite, no meu caso, porque a gente teria o fim de semana para poder estudar tudo, fazer as colocações e tal, que é o período que eu tenho para poder fazer as atividades. E aí, segunda-feira, eu tiraria as dúvidas com você, mas não sei o restante do pessoal. Verbena, não é a próxima aula, não. É na outra semana, que é a semana do feriado. Isso seria a aula do dia 14 a 18. Na realidade, abre a semana, essa última semana vai abrir dia 16. Só que aí, dia 16 é numa quarta-feira, e dia de quarta-feira eu tô voltando para casa, que eu não trabalho, eu não moro lá em Pernambuco. E aí eu não tenho disponibilidade, porque eu saio de lá à tarde, chego em casa muito tarde. Tarde, assim, meia-noite. Então, eu não tenho como na quarta-feira. O ideal seria na quarta, mas eu não tenho disponibilidade na quarta. Aí a opção seria segunda e terça. A gente pode, vocês vão pensando aí, e a gente, na próxima semana, a gente se organiza para decidir, na segunda ou na terça-feira, tá certo? Professor, então, se o seu horário é destinado, tipo, é melhor segunda ou terça, acho que poderia fazer uma enquete entre segunda e terça. Que aí direciona na sua agenda, entendeu? Aí os outros vão ter que avaliar e se adequar à sua agenda. Eu acho que é o mais lógico. Se você não tem condições, porque você chega meia-noite em casa, não tem nem como contar esse dia. Não, a quarta não. Aí a opção que eu dei em dia de semana foi segunda, sexta, à noite, na terça, eu consigo na terça. Para quarta e quinta, não. Aí, próxima semana, continua do mesmo jeito, sábado à tarde. Certo? Próxima semana, mantenhamos o encontro sábado à tarde. E na semana do feriado, a gente vai decidir segunda ou na terça-feira. Ok? Posso finalizar, né, minha gente? Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo lá no AVA, né? Tem os fóruns, tem os tutores, né? Que vocês podem ter acesso. Acho que, vamos dizer, a proximidade é maior por conta dos grupos de WhatsApp, né? Do que ainda entrar no AVA. Mas estou por lá no AVA, viu? Também, qualquer dúvida, eu estou à disposição também de vocês. Agradeço a presença de todos. A aula ela vai ficar gravada, eu vou colocar lá no AVA, tá bom? João Paulo? Tem um tempo já sobre o TCC, né? Ele vai funcionar tipo uma narrativa memorial. O memorial, sim, vai ser uma narrativa. Conseguiu entender? Tá certo. O memorial, sim, vai ser uma narrativa. O restante do trabalho vai ser na escrita científica mesmo. É porque na minha graduação, o TCC foi uma narrativa. Se chama de narrativa autobiográfica. Entendeu? Isso. Aí eu queria saber se é tipo nessa característica. Porque se for, tem documento para embaixo. Né? Isso, você pode fazer dessa forma. Narrativa autobiográfica. Professora, só uma última pergunta. O trabalho final tem que ter entre 20 e 30 páginas, é isso? Isso. Tá bom, obrigada. Professora, só rapidinho. A gente não consegue no próximo encontro ser no meeting, não? Eu tive muita dificuldade, eu tive que entrar como convidada. Eu acho que não
Eu acho que dá, né? Não teve 100 pessoas, né? Vamos colocar pelo Meet. Joia, obrigada. Aí, e se não der, né? Aí Mas eu bota. acho que não. A gente estava fazendo as outras aulas do outro professor no Meet. Não usou essa plataforma aqui, não. Aí ele botava, os tutores colocavam o acesso no grupo da gente do WhatsApp. Ah, entendi. Aí a gente entrava direto. Então, na próxima, na realidade, a minha intenção é usar o Meet. Eu já tinha criado os links, tudo agendado, e aí veio essa outra, eu conheci, né, essa nova plataforma, né, foi apresentada por Elisa, e aí, pela quantidade de alunos, né, eu tinha que usar ela, mas como nem 100 pessoas não participaram, eu acho que dá para a gente usar o Meet no próximo. Joia. Eu também já dei aula nessa daí, eu fiquei meio perdida também. Mas, acho mais prático. É mais prático. Boa tarde. Obrigada, viu? Nada. Douglas? Douglas, levantou a mão. Douglas, João, tem João também. Se levantaram a mão. Professora, boa tarde. Está ouvindo? Estou ouvindo. Queria tirar uma dúvida em relação à defesa do TCC. Qual é o peso na nota final da defesa? É uma só. É 0 a 100. A sua nota vai ser de 0 a 100. E a defesa, né? Oi? Além da escrita da confecção do texto, vai ter a defesa pessoal, né? Individualmente, Isso. cada pessoa. Isso. A banca ela vai avaliar o conjunto, né? De 0 a 100. Não, tá certo. Douglas, vai falar alguma coisa? Acho que ele bateu aí, não está respondendo. Então, gente, eu vou finalizar aqui a gravação. Certo? Tenha uma boa tarde, um bom final de semana e até a próxima semana, tá bom? Tchau, gente. Boa tarde.